Resistência dos materiais. Unidade 3, seção 3.1, 3.2. Vou fechar minha câmera aqui e vou continuar só no microfone para facilitar a transferência de informação. Ok? Compartilhando telas. Ok, vamos lá. Ok. Nós temos aqui a atividade de hoje, exercício também. Esse exercício pede para você assistir um vídeo e identificar o que é que está errado entre essa correção proposta aqui do livro e o que o vídeo está mostrando. Nós estamos falando a respeito do conceito de deformação específica, uma forma direta do estudo das relações da tensão e da deformação. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo e aí a gente volta a conversar aqui. Então vamos lá.
Muito bem, retornando aqui a nossa atividade, conferindo, o microfone está aberto, tá ok, tá tudo certo, então vamos continuar. Então, pessoal, na semana passada foi a avaliação, na semana retrasada nós fizemos alguns exercícios, e um deles, e na outra semana ainda, eu subi esse arquivo aqui, onde a gente fala a respeito do conceito das tensões e o estudo da deformação. Observe que o que a gente estava vendo ali no vídeo é o módulo de deformação, o que estuda a deformação longitudinal e a deformação lateral, é o que acontece com relação à incidência da carga nos diferentes pontos. Então, há umas semanas atrás, eu trouxe aí o que era o módulo de elasticidade. E aí eu mostrei que o módulo de elasticidade, ele tem uma variável. Ele diz aí o que ocorre, o que ele acontece, e isso é uma informação extremamente importante para o que a gente precisa. E aí eu trouxe um gráfico em que a gente vê a incidência da tensão e depois o resultado, o estudo da deformação do material em relação à carga que está sendo submetido. E aí a gente consegue observar o limite entre a deformação elástica e a deformação plástica. Então, observe o seguinte: se eu estou falando numa deformação, num módulo de deformação, eu não vou chegar até o meu ponto de ruptura, mas eu vou sim chegar numa deformação que o material suporta para que defina a quantidade de tensão em relação à deformação, que pode ser menor que 1, 2, 3, menor que 30, ou seja, na medida em que essa deformação ocorrer, ela sai da zona elástica e vai para a zona plástica, o que determina o ponto de ruptura desse material. E aí trouxe até um item interessante, que é o próprio ferro. Aço é uma liga de ferro e carbono, e esse ferro e carbono, na medida em que ele é tratado, esse aço que vai sendo acrescentado carbono, né, no ferro, tirando o oxigênio, por exemplo, ele vai se concentrando, tornando o material mais dúctil, porém mais quebradiço. Então ele está quebrando antes, o ponto de ruptura dele puxou, mas em compensação ele suporta uma tensão bem maior. E aí é que a gente faz o nosso cálculo, o nosso estudo aí dessa variação. E aí, uma coisa interessante que reflete nesse estudo é exatamente esse cálculo da deformação, né? Porque o que a gente estava fazendo? Essa tensão é um determinado período, por um determinado alongamento, por uma determinada área, o que varia de ponto por ponto. Então, eu posso ter uma variação no instante 1, 2 ou no instante 3. Ok, mas o que isso tem com relação à deformação? Veja, se a gente estava aqui estudando exatamente essa deformação em relação à tensão, se ela estava saindo da zona elástica, entrando na zona plástica, e antes de chegar numa ruptura, observe o seguinte: ainda que numa deformação plástica cessada a incidência da carga, esse material retorna ao limite que inicial dele, mas é certo que ele não vai retornar no zero. Essa deformação que vai existir pode ser maior ou menor de acordo com a incidência da carga. Então, observe o seguinte: o material pode sim
sofrer, além da deformação na direção do carregamento do material, deformação nas demais direções. Então, eu tenho uma incidência de carga em qualquer uma das áreas, e essa incidência pode alterar o diâmetro e o comprimento, se for uma barra circular. Se não for uma barra circular, se for um módulo quadrado, por exemplo, eu tenho sim um reflexo que pode ou não ser significativo. Então, esse material pode sofrer, além de uma deformação no carregamento, na direção do carregamento do material, deformação nas demais direções. Essas são condições de múltiplo carregamento. E aí eu tenho o conceito do coeficiente de Poisson. Então, o que é esse coeficiente de Poisson? Olha que interessante. Se a gente pensar como engenheiro, tecnicamente, que o material pode sofrer, além de uma deformação na direção do carregamento, na direção do que ele foi preparado, ele também sofre deformação em outras direções. Então, eu tenho sim uma variação de comprimento e uma variação de diâmetro, ou seja, eu tenho uma deformação longitudinal e uma deformação lateral. É isso que Poisson traz para a gente estudar, essa deformação lateral e essa deformação longitudinal. Agora fica mais claro um pouquinho o que o vídeo está tentando nos mostrar. E aí, quando uma barra é submetida a um carregamento de tração axial, além de se alongar no sentido longitudinal, está ela aqui se alongando no sentido longitudinal, olha a diferença aqui, olha a diferença alongada, né? Que é o do item A, aqui é do diâmetro, no item B. Além dela se alongar no sentido longitudinal, tá aqui eu estou tracionando, então essa barra está crescendo. Se ela está crescendo, o material não inventa, ou ele estoura ou ele encolhe. Esse encurtamento que ele está fazendo aqui com relação ao diâmetro, ele está transformando no comprimento um pouco maior. Mais ou menos como a gente usa para fazer a produção do ferro mesmo. Na medida em que eu vou inserindo uma tensão maior ou menor, eu vou estirando e ele vai puxando. Isso fica bem claro. Então, mudando o sentido da força, que agora passa a ser de compressão, o material tende a contrair no sentido longitudinal. Então, se está vendo o P aqui eu estou tracionando, ele está esticando. Se ele está esticando, o diâmetro está diminuindo, o comprimento está aumentando. Aqui eu estou comprimindo, o sentido da força, ele está de compressão, então eu estou empurrando, o diâmetro está aumentando e o comprimento está diminuindo. É exatamente essa variação. Poisson nada mais fez do que comparar essas duas variações. E aí Poisson traz, segundo os estudos, o cientista, ele é um cientista, foi francês, né? Verificou que o cálculo da deformação de um material, então essa deformação considera-se a faixa elástica, porque se entrar na faixa plástica, ele não vai retornar e pode entrar na fase de ruptura. Então a razão entre as deformações, a transversal e a longitudinal, ela era constante, uma vez que as deformações são proporcionais. Se eu vou tracionar um material, ele vai ficar menor e mais alongado. Então, esse material menor e mais alongado, ele vai sim me dar uma condição de estudo bem variável, bastante interessante, por quê? Porque eu posso trazer esse conceito para mais perto do que eu estou tentando encontrar. Então, considera-se que a faixa elástica, a razão entre a deformação transversal e a longitudinal era constante, uma vez que essas deformações são proporcionais. Por isso, entenda que essa constante é chamada de Poisson,
É o Vzinho, né? É um Vzinho meio tortinho. Olha lá, esse daqui, ó. Por isso, essa constante é chamada de coeficiente de Poisson e é um valor numérico, é um valor único que cada material, de modo homogêneo e isotrópico, pode ser expresso pela equação a seguir. Agora, observe que a gente tem aqui um sinal negativo. Por que, que eu tenho esse sinal negativo? Exatamente isso. O sinal negativo da equação se deve ao fato de que as deformações sempre serão contrárias umas às outras. Na medida em que eu estico, o diâmetro diminui. Na medida em que eu comprimo, o diâmetro aumenta. Então, quando eu comprimo, o comprimento diminui, o diâmetro aumenta. Quando eu estico, o diâmetro diminui e o comprimento aumenta. Então, esse sinal negativo da equação se deve ao fato de que as deformações sempre são contrárias umas das outras. Ou seja, quando ocorrer uma deformação positiva, alongamento, no sentido longitudinal, existirá uma deformação negativa, encurtamento, no sentido transversal, e vice-versa. Esticou, diminuiu o diâmetro, comprimiu, aumentou o diâmetro. Então, quando ocorrer uma deformação positiva, um alongamento no longitudinal, e existe uma deformação negativa, encurtamento no transversal. Alongou porque tracionou, diminuiu o diâmetro, aumentou o comprimento. Comprimiu, diminuiu o diâmetro, ou diminuiu o comprimento e aumentou o diâmetro. E aí, dentre as propriedades mecânicas dos materiais, o coeficiente de Poisson é a propriedade que mede a relação entre as deformações. Essa deformação é transversal e longitudinal, podendo sim expressar uma faixa de valores entre 0 e menos 5. Então, ele é maior que 0 e menor que 0,5. Está ali essa variação. É exatamente esse estudo que passa a ser focado. Então, eu trago aqui né, até o professor Wanderson, achei lá na internet, o material que ele utilizou. Um material, as propriedades mecânicas de um material devem ser conhecidas para que os engenheiros possam relacionar a deformação medida no material com a tensão associada a ela. Então, eu estou aqui podendo fazer um ensaio, tração ou compressão, e aí eu preciso saber qual é a reação desse material. Então, antes da gente assistir, olhar exatamente essa deformação, vamos dar uma olhada no que esse cara, logo no início, ele está falando. Exatamente esse é o aspecto.
Observa que tudo isso é só para falar que existe uma variação. Uma variação transversal e uma variação lateral. Dentro disso. Ou pi vezes área ao quadrado também, né? Pi vezes raio ao quadrado. Ou seja, o que é importante a gente saber, voltando aqui, o que é importante a gente saber? Que o material submetido a uma tensão, ele vai sim sofrer uma variação, tanto lateral ou transversal, como uma longitudinal. Então, essa variação, essa relação entre os dois, vai me dar um resultado analítico do módulo em que esse material é submetido. Então, agora observe o seguinte: ensaio de tração e compressão.
Teste principalmente utilizado para determinar a relação entre a tensão nominal média e a deformação média. Nesse do professor Wanderson, que nesse estudo, ele está colocando um sensor, né? Ele precisa saber qual é a variação que eu vou ter a partir do ensaio, tanto com tração quanto com compressão. Isso aqui é uma barra roscada, ele vai ser preso dos dois lados, e aí esse marcador aqui é que vai fazer o estudo da variação entre o inicial e o final. Tá? Então, ele tem um diâmetro inicial e tem um comprimento inicial. Depois, ele tem um diâmetro final e um comprimento final. Essa variação é bastante interessante, por quê? Porque mostra tecnicamente como é que a gente faz esse estudo. E aí, na engenharia, a gente pode observar que existe aí uma relação bastante significativa que até a engenharia civil usa o modelo de cálculo. Eu vi isso, achei muito interessante isso na engenharia civil, quando eu levei um grupo de estudantes, né, da engenharia para a gente fazer uma visita lá em Itaipu. E aí lá na barragem de Itaipu, nós fomos muito bem recebidos. Nós estávamos ali, eu acho que com uns 25 alunos, dois professores, eu e a professora Marisa, e nós levamos esse grupo, lá fomos recebidos, andamos, o ônibus nos pegou lá na portaria e nós fomos até o final da construção, como se tecnicamente a gente conseguisse pôr a mão na água, claro que não, mas a gente via a água bem próxima da gente e aquela descida enorme lá embaixo, tudo pequenininho. Então aquilo é uma estrutura de concreto bastante significativa. O que é que eu percebi naquilo? O que eu vi naquilo ali? Situações em que a gente pode parar para pensar. Existem pontos de fixação mecânica na estrutura da engenharia civil, e esse ponto da engenharia civil ele vai ser estendido ou comprimido na medida em que a estrutura mecânica civil sofre uma carga, a água empurrando. Teoricamente, ela deveria empurrar, comprimir a parede para a parede estourar. Mas, por outro lado, eu tenho a resistência mecânica da construção da parede, que vai empurrar a água contrária para tentar se manter. E aí a somatória das cargas é igual a zero, para que não haja movimentação para nenhum dos lados. Mas como que isso é medido? Existem sensores, esses sensores são colocados nas paredes e ficam 24 horas sendo monitorados. E aí, qualquer uma das variações que pode ser observada nas paredes, ela traz sim o reflexo da carga em relação à estrutura. Então, 24 horas os pontos são monitorados, monitorados a laser ainda. E esse sinal ele retorna para dentro do sistema de controle, que vai analisar exatamente toda a ocorrência que pode estar sendo observada naquele instante. Muito interessante isso, muito interessante mesmo. Isso define exatamente essa relação, né? Esses dois, esse módulo de participação. Por quê? Porque na medida em que a água seja superior à resistência da mecânica da parede, ela tende a demonstrar uma certa abertura. E se essa abertura ocorrer, será que ela vai estourar? Então, esse estudo, ele traz sim avaliação da engenharia, porque nós temos aí as condições de pressão e temperatura.
Então, se está um calor muito forte, ela vai expandir, se tiver um frio muito forte, ela vai contrair. Mas qual é o percentual aceitável para esse estudo? Então, é pura engenharia. E Poisson faz exatamente essa análise. O que ele está dizendo é o seguinte: a deformação é uma relação entre o que se vê de modo transversal em relação à longitudinal. Então, é um módulo de estudo entre comprimento e diâmetro, variação de 2 unidades. E é o que a parede está lá nos demonstrando. Então, do ponto de vista da engenharia civil, é fácil da gente entender. Da mecânica, agora também se torna interessante. E aí, o que a gente pode fazer? Veja, como se a gente pudesse estar lá no nosso laboratório de engenharia e fazendo o nosso ensaio de tração e o nosso ensaio de compressão. Então, lá no nosso laboratório de engenharia, nós temos um equipamento parecido com esse equipamento aqui, em que a barra ela é submetida a uma carga, é como se fosse uma prensa no sentido de compressão, ou um estirador para fazer para simular a tensão de tração. Então, eu posso submeter um corpo de prova a qualquer um dos módulos. E esse resultado, essa variação, ela é transmitida para um controlador, e esse controlador vai me mostrar o resultado, se é positivo ou se o resultado é negativo. Um módulo interessante, um resultado interessante, e são fatores preponderantes, coisas exatamente possíveis de serem feitas e executadas. Então, o que nós temos aqui? Nós temos esse gráfico aqui, eu já trouxe ele lá para trás, há 3 semanas atrás, está lá no B7, encontra lá. O professor Wanderson também usa esse mesmo gráfico. E aí eu tenho o limite de proporcionalidade, aí eu tenho o limite de elasticidade, limite de escoamento, limite de resistência e então a nossa ruptura. Aí lá eu falo da estricção, do endurecimento, do escoamento, da região elástica, depois a deformação plástica e trago teoricamente como se interpreta cada um desses assuntos. Mas de qualquer forma eu tenho aqui uma deformação e eu tenho uma tensão. Sem dúvida nenhuma, existe uma relação entre essa deformação e essa tensão. Ok, verificando aqui, tudo certo e em dia. Gravação, ok. Vamos lá. Então, eu posso ter um corpo de prova que ele é submetido a um ensaio, e aí eu tenho, lembra que aqui a gente estava falando, ó, estricção, limite de resistência até o início da ruptura, o último instante, escoamento, deformação, e aí eu tenho exatamente essa estricção. Se a carga continuar sendo inserida, ela vai entrar em fase de ruptura. E aí, olhando por aí, dá para a gente imaginar se eu estou comprimindo ou se eu estou fazendo um ensaio de tração. Qual é o resultado dessa estricção? Observe o seguinte: o diâmetro está diminuindo. Se o diâmetro está diminuindo, o corpo está alongando. Então, eu estou tracionando. Se eu tivesse comprimindo, o material ficaria menor e o diâmetro ficaria maior. Então, aqui, falha de material frágil para tração. Então, esse material não suportou, ele trouxe aqui uma fissura, provavelmente, e rompeu. E falha de um material dúctil, material muito duro, ele não fez exatamente essa forma de quebra, ele simplesmente rompeu, e aí é sinal que ele tinha sido preparado quimicamente para que o endurecimento dele fosse homogêneo. Portanto, se o material é homogêneo, ele passa a ser subordinado a uma tensão que pode ser variável nesse instante aqui.
Então, o material dúctil, qualquer material que possa ser submetido a grandes deformações antes da ruptura, é chamado de material dúctil. Frequentemente, os engenheiros escolhem os materiais dúcteis para os projetos, pois esses são capazes de absorver choque ou energia e, quando sobrecarregados, exibem, em geral, grande deformação antes de falhar. Materiais frágeis. Os materiais que apresentam pouco ou nenhum escoamento são chamados de frágeis. Então, esses materiais não apresentam uma resistência mecânica em relação à tensão. Ele vai ser ampliada a deformação, mas ele é um material frágil, um material dúctil, ele já foi um material preparado, ele aguenta a tensão, mas a deformação dele é muito diferente em relação ao material que foi submetido ao primeiro ensaio. Daí eu tenho percentual de alongamento, o que eu faço? O estudo entre as variáveis, né? A ruptura, quando chegou na ruptura, é quase a final e a inicial, então é um percentual. E assim por diante. Então, nada mais temos que um estudo de variação, coloquei aqui até um estudo de uma barra, e essa barra vai nos trazer. Aí trouxe esse exercício. De qualquer forma, gente, o que é importante a gente saber? Principais propriedades mecânicas, vou fechar aqui, tá? Resistência à tração, elasticidade, ductilidade, fluência, fadiga, dureza e tenacidade. E também uma coisa importante, aqui eu tenho um módulo, estudo de um módulo que faz exatamente essa combinação. E ela tem uma importância tecnológica. Então, olha só, eu posso ter o conceito, resgatar aí o conceito de tensão e de deformação, entrando na deformação elástica e depois passando para a plástica. E aí eu tenho, sim, o conceito de tensão, mas traduzido entre uma barra que está sendo tracionada, essa barra tem um comprimento inicial e um comprimento final, as cargas são opostas, conclusão, o diâmetro dela vai diminuir e o comprimento vai aumentar. E aí a compressão é exatamente ao contrário, né? Do que vai acontecer. O comprimento inicial vai ser menor no comprimento final, mas o diâmetro inicial vai ser menor que o diâmetro final. Está aqui a barra, e aí esse corpo de prova aqui, pelo que eu estou entendendo, ele é um corpo de prova de uma. Isso aqui é um concreto, é uma laje. E quando você compra a laje, você está submetendo esse esforço bastante interessante. Esse esforço já está sendo definitivo aqui. Ó. Ok. E aí eu tenho o estudo das tensões, o conceito de tensão e o conceito de deformação. E dali para frente eu vou cair na mesma forma de cálculo. Portanto, tenta fazer esse cálculo aqui, uns minutos para você, esse aqui, uns minutos para você calcular. Ó, eu tenho o resultado aqui, mas eu não vou trazer ainda, eu queria que você interpretasse isso. Então vamos lá, uns minutos para a gente poder fazer essa interpretação aí. Uma haste de alumínio mostrada na figura tem seção transversal circular e está submetida a uma carga axial de 10 kN. K é quilo, 1000. Se uma parte do diagrama tensão e deformação do material é mostrado na figura B, qual é o alongamento aproximado quando a carga aplicada suponha que essa deformação em 70 gigapascal? Como é que eu interpreto isso? Olha só.
Então, veja só, gente, o que é que nós temos aqui? Uma tensão de 10 kN para cá, uma tensão de 10 kN para lá. Teoricamente, a barra deveria estar nesse módulo de tração. A somatória das forças seria igual a zero. Mas não é a somatória das forças que eu estou fazendo com o vetor. Se essa tensão está sendo implementada em cima do material, qual é o resultado que eu tenho? Interpreta esse resultado. Vamos ver se a gente chega no mesmo resultado. Vou retornar um pouquinho aqui, fechar o meu áudio para a gente poder.
Ok, continuando aí, vamos ver. Não tem ninguém aqui. Chamando. Ok, conferindo, nós estamos com esse exercício. Não sei se vocês tiveram a oportunidade já de tentar solucionar, mas eu queria que vocês me explicassem o que é que está acontecendo aqui nesse estudo de tensão. Vamos ver o que é que está fazendo barulho aqui. Compartilhamento. O microfone está aberto. Gravação está ok. Tá tudo ok. Solução. Exercício proposto. Voltando aqui.
Muito bem. Vamos retornar aí a nossa atividade. Existência dos materiais. Só peguei um número ali atrás. Agora você consegue chegar nesse resultado. Tadã! O estudo da deformação. Pelo diagrama pode-se perceber que o material na região AB ele sofreu uma deformação. Todos os dois locais sofreram deformação, tanto em AB quanto em BC. São diferentes, mas sofreram sim uma deformação. E nada mais é do que o estudo desse alongamento. E aí eu quero que você coloque aí no papel e me explique o que é que aconteceu com esse estudo da tensão. Então, gente, o que que eu estou trazendo aqui? A relação da deformação. E aí eu estou disponibilizando, eu disponibilizo isso aqui para vocês, esse estudo da tensão, né? Olha só como que é feito essa máquina de ensaio. Nós temos uma máquina de ensaio lá no nosso laboratório da faculdade. Essa máquina de ensaio, ela é perfeitamente utilizável e a gente consegue fazer um ensaio de tração em cima de um corpo e ele vai nos mostrar exatamente essa variação. É muito interessante. Deixa eu ver se eu acho aqui como fazer um ensaio de tração. Vamos decorar aqui, vamos fazer um negócio interessante aqui. Como realizar um ensaio de tração. Depois a gente pode fazer até um no Excel, hein? A lei de Hooke, olha que interessante, um negócio simples, gente, bem simples, mas eu acho bastante agradável a gente fazer esse ensaio. Aqui tem o ensaio de tração mecanalizando, né? Vamos ver se aqui a gente consegue visualizar a máquina trabalhando. Ele é um vídeo curtinho, exatamente. Olha o gráfico. Olha a carga. Olha a extensão. Ó, ruptura. Vamos voltar. Esse vídeo aqui é bastante interessante. Ensaio de tração. Na realidade, o ensaio que a gente faz, ele é exatamente isso. Ele traz a máquina, o equipamento, inserindo uma carga num determinado ponto, em dois pontos, são cargas opostas, e aí eu estou fazendo a tração do material e subordinando ele ao efeito de um resultado. E esse efeito vai me demonstrar a resistência desse material à carga. Muito interessante. Isso a gente também vê no nosso laboratório, mas ó, estamos vendo juntos aqui.
plástico. Olha, a gente viu ali plástico a um determinado percentual. Olha, eu estou saindo da zona elástica para entrar na zona plástica. Observem a evolução do gráfico. Olha, olha como ele vai subir. É regime elástico. Ó. Se ele voltar, ó, agora ele vai. Ó, a curva deixou de. A curva se mantendo agora na reta. Olha a curva. Olha a tendência agora de redução. À medida que ela vai reduzindo, olha a extensão. Olha a extensão aparecendo, olha a curva. Olha a relação dos números. Fratura. Bastante interessante, um vídeo que ilustra muito bem o que nós estamos falando, né? E aí tem aqui o comportamento, alguém está estudando aquilo lá, mecanismo de ensaio, ensaio de compressão, vamos ver se a gente consegue. Viu? É bem simples, né? Não sei se flexão, torção, 18 segundos. Quatro mil quilos, 20 megapascal. Ensaio há 7 dias, lá era um concreto. Provavelmente ele não suportou. Homemade. Agora, olha, deixa eu ver se Hooke, essa lei de Hooke aqui, que esclarece alguma coisa para a gente. É bem simples, mas as coisas são agradáveis de ver. Interessante, né, gente? Então, vamos lá, vamos agora parar para um cafezinho. Então, vamos continuar e aí a gente já interrompe a aula depois do. Vamos continuar. Ok.
Estamos tentando reconectar você à a rede está causando a má qualidade de chamada. É a rede. Isso mecanalize. Ensaio de tração. Vamos ver o comportamento da fibra de carbono. Vamos entender o nosso conhecimento. Fibra de carbono, muito conhecida. Interessante, hein, gente? Teste de tensão em fibra de carbono. Olha só, vamos ver o comportamento dela aqui. Olha, a incidência da carga, olha o tempo de tensão. Caramba, ela é resistente, hein? 4 quilos.
Ainda está na área de elasticidade. Dá para ver um módulo aqui, ó. Falei um módulo. Fazer isso aqui. Olha o limite máximo. Você vê o comportamento, olha que interessante o comportamento da carga. Ela vai sofrendo uma deformação, mas ela é linear. Ela não faz um comportamento similar ao que a gente está vendo no aço, por exemplo, em que o escoamento é bem claro. É bastante interessante esse tipo de comportamento. Muito interessante. Esse é um ensaio, gostei desse ensaio aqui. Vamos ver se isso. Ó, nós analisamos o teste de tração na fibra. Vamos ver o que ela faz com relação. A fibra é usada na bicicleta, né? Vamos pensar assim. Ela tem o limite de ruptura, mas numa linear. Muito interessante esse comportamento. Então, gente, quando a gente fala aí de reação em cima de um determinado material, ele é bem proporcional, hein? É, fibra de carbono suporta? Suporta. Quebra? Quebra. Mas olha, é linear, o esforço é linear. Vamos olhar esse cara aqui. Flexão. Ela vai ter que romper também. Ela vai precisar romper. Olha que interessante a fibra de carbono, o resultado da fibra de carbono, que é usada em bicicleta, ele suporta uma tensão. Está pensando em abrir aqui embaixo. Mas, cara, esse resultado. Aqui está o gráfico agora. O gráfico da fibra que é usada em bicicleta. Que louco que é esse negócio, hein? Muito interessante.
Gráfico linear, continua sendo eu, teste bem, né? Olha, a fibra rompeu. Muito interessante. Kevlar também é muito resistente. Composto de vidro, Kevlar, usado em cabos elétricos, espaguete termorretrátil. Olha a curva, olha a curva, olha a curva. Ah, já está entrando num ponto, já passou do elástico, plástico. Ele estava aqui, ó, olha a deformação. Ó. Por causa da matéria-prima do material, olha lá, viu? Já rompeu. Que interessante, Fibertrans. Muito bem, pessoal. Vamos retornar aí ao nosso dia a dia. Fibra de carbono. Vamos ver o último aqui, que é o aço, de novo. Vamos ver se é um aço tratado. Mil e 1.800 quilos, 1.900. Olha a curva. Olha lá. A estricção. Olha a curva. Legal. É bem claro. Ok. Conferindo aqui, tá tudo certo. Gravação. Muito bem, gente. Nós não paramos, nós continuamos. Então, eu preciso que vocês, por favor, analisem esse exercício aqui, expliquem o que está acontecendo, por que você está usando essa fórmula. Assiste de novo esse vídeo, veja o resultado dos dois pontos e me dá uma solução. Por que que o livro interpretou errado? Um erro de cálculo. A conta é muito simples. No fundo, em três contas, fez o que o cara do vídeo levou um tempão. Mas a explicação dele foi muito, muito boa. E ele fez uma explicação a respeito desse resultado. E eu quero saber se você concorda com esse resultado ou não. Muito bem, retornando aqui, parando de compartilhar, agradeço a vocês. Vou fechar o meu áudio e fechar as coisas. Um abraço para vocês, gente. Um grande abraço. Aqui, parei a gravação, parar